Os principais acessos a Paris, a capital da França, seguem bloqueados por agricultores franceses. As ações que começaram ontem envolvem centenas de tratores e veículos agrícolas e visam pressionar o presidente francês Emmanuel Macron a adotar medidas mais favoráveis ao setor. Na última sexta-feira, o governo do país anunciou que não vai mais reduzir gradualmente os incentivos estatais ao diesel agrícola. Além disso, prometeu flexibilizar legislações ambientais. Como a pressão nas ruas se intensifica, Macron também procurou pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para convencê-la a abandonar as negociações de um possível acordo com o Mercosul. Ainda sobre as ações em Paris, a promessa é que os agricultores tornem a semana do governo difícil. E por isso, o presidente Macron pressiona a União Europeia tanto em relação ao acordo com o Mercosul quanto na flexibilização ambiental. Os protestos na Europa são o tema da análise do Miguel Daoud de hoje. Daoud, boa tarde para você. Os produtores reivindicam mudanças da legislação sobre o pousio, o congelamento do preço do diesel e a desburocratização do sistema agrícola. Daoud, por que esses protestos na França se repetem por toda a Europa? E também queria te ouvir sobre os efeitos do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia não ser concretizado, já que o Macron disse ser impossível as negociações serem concluídas. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Pois é, João, esse é um caso, uma situação bem interessante que explica muito o que está acontecendo no mundo e explica muito também as nossas reivindicações aqui no Brasil em relação ao posicionamento do nosso governo, entender que a agricultura hoje ela não é muito uma ligação econômica e financeira. Ela tem por trás uma visão, né, ou uma situação de ser a agricultura hoje uma questão de segurança nacional. Porque quem produz comida, precisa, sem dúvida nenhuma, dar, né, o país precisa dar à população o acesso à comida barata. E a França e outros países aí da Europa sempre investiram muito em subsídio exatamente para que os produtores pudessem ter ganhos que mantivessem no campo, que eles pudessem ficar no campo. E quando você tem uma mudança na conjuntura mundial, China parando de crescer, os custos subindo, os preços caindo, esses produtores sentem. Então, o que eles querem? Eles querem que o governo continue, né, fazendo a mesma coisa. Essa questão, fazendo a mesma coisa, não, dando mais dinheiro, que é o que ele sempre faz. A questão do POSIL, você tem áreas que são escolhidas, né, por alternativas para você deixá-la descansar e não utilizá-la. E, com isso, você evita a emissão de CO2. Só que eles acham que agora tem que produzir em tudo, né? Então, eles reivindicam a liberação dessas áreas, eles reivindicam mais auxílio do governo na ajuda que eles precisam para continuar produzindo. E, João, a agricultura nesses países, a agricultura é essencial, porque esses países dependem muito, né, regionalmente da atividade econômica ligada à agricultura. Então, o investimento do governo ele é preponderante na manutenção e permanência dessas atividades da forma como elas sempre foram. E agora, o mundo está ficando difícil, as taxas de juros subindo, o governo gastando demais, e eles não querem competir com países como o Brasil, se bem que eu não vejo aonde, né? Porque para o Mercosul, o acordo da Europa, o mercado europeu com o Mercosul é melhor para eles. Porque o que nós produzimos aqui que nós vamos competir com eles? Soja, milho, não sei se isso, carne, né? Aí talvez tenha um pouco de interesse, mas as demais não existem. Então, os produtores franceses foram muito mimados e querem continuar sendo mimados no momento em que o dinheiro do chefe, do pai, acabou. Não tem mais dinheiro para manter políticas como essas. E quando a gente reclama aqui no Brasil que o Brasil chegou onde chegou pela dedicação, pela persistência do produtor rural e não
do governo ajudando, a gente está vendo os cenários ter aí uma modificação, estamos ouvindo o governo preocupado com isso. Vamos ver se alguma medida vai sair para que nós possamos manter a atividade de produção de alimento como segurança nacional e não como uma questão econômica meramente. Então, João, a Europa está aí. É um exemplo de que o produtor rural europeu não vai se calar diante da retirada do governo dos subsídios que beneficiam essa atividade. Tá certo, Daúde. Obrigado pelas informações. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Um abraço.